A noite parecia feita de pura magia. Estrelas pontilhavam o céu acima da cidade que nunca dormia, enquanto, nas ruas movimentadas, as luzes refletiam em um mosaico de cores vibrantes. No centro de todo aquele brilho, no luxuoso bar Celeste Noir, uma atmosfera de opulência e excessos envolvia os convidados. No canto mais exclusivo, reclinado em uma poltrona de couro marrom com detalhes dourados, estava Cassian Vail, o homem que carregava no sobrenome o peso de um império e, na reputação, o fardo de um libertino irremediável. Seus olhos de um azul cristalino brilhavam sob a penumbra, carregando um misto de arrogância e mistério. Cassian era o epítome do perigo irresistível. Vestia uma camisa de linho preta, os primeiros botões abertos revelando a pele bronzeada e um colar de prata discreto, que parecia dizer, eu não tento, eu conquisto. Enquanto girava lentamente o copo de uísque, um sorriso preguiçoso se formava em seus lábios. Para ele, a vida era um jogo de sedução, e ele sempre ganhava. Cassian, vai continuar colecionando corações partidos ou algum dia vai encontrar algo real? Provocou Lysander Ali, seu amigo de infância e parceiro em tantas escapadas. Cassian arqueou uma sobrancelha, divertido. Algo real? Meu caro Lige, a única coisa real nessa vida é o prazer. E eu vivo dele. Lysander balançou a cabeça, mas antes que pudesse responder, Cassian interrompeu o próprio pensamento. Ele viu alguém. Na extremidade oposta do bar, Elara Saint-Clair estava sentada com elegância discreta. O ambiente ao redor parecia desbotar diante dela. Seus cabelos em tons de castanho dourado caíam suavemente sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam, atentos, como se buscassem algo além das aparências. Elara não pertencia àquele mundo. Seu vestido azul claro era elegante, mas modesto, e ela segurava uma taça de vinho branco com dedos delicados. Havia um ar de calma em sua postura, uma serenidade que desafiava o caos ao redor. Ela não estava ali por escolha, mas por insistência de sua amiga e colega de trabalho, Daphne, que jurava que uma noite fora poderia curar qualquer cansaço da alma. No entanto, Elara não se sentia parte do cenário. Era como se observasse a vida passar em uma tela, incapaz de se conectar com o espetáculo diante dela. Cassian, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Quem é ela? Perguntou, quase em um sussurro, como se a própria pergunta pudesse dissipar a visão. Lysander seguiu o olhar do amigo e soltou uma risada baixa. Ela? Não parece o tipo que cai no seu jogo, Cass. Eu não perderia meu tempo. Cassian sorriu, e o brilho em seus olhos ficou ainda mais intenso. É exatamente por isso que vou. Cassian se levantou com a confiança de quem nunca ouvirá um não em sua vida. Ele atravessou o bar com passos firmes, cada movimento exalando carisma. Quando chegou ao lado de Elara, apoiou-se casualmente no balcão, como se aquele momento já fosse um triunfo. Você parece fora de lugar aqui, disse ele, sua voz aveludada, carregada de curiosidade. Elara ergueu os olhos, encontrando o olhar penetrante dele. Por um breve momento, parecia que ela o estava analisando, como se quisesse decifrar o quebra-cabeça que ele era. E você parece exatamente onde deveria estar, Casanova. A resposta afiada a pegou de surpresa tanto quanto ele. Cassian soltou uma risada genuína, algo raro. Touché. Cassian Vail, a seu dispor. Elara Saint-Clair, ela respondeu, mantendo o tom neutro. Cassian ofereceu a mão, e Elara, após uma breve hesitação, apertou-a. Era um toque breve, mas nele havia uma faísca, como o início de algo que nenhum dos dois poderia prever. O que começou como uma conversa repleta de provocações tornou-se algo mais. Cassian, acostumado a impressionar com histórias superficiais e charme exagerado, descobriu-se curioso sobre Elara. Ela falou sobre sua paixão por literatura, seu trabalho em uma biblioteca comunitária e seu sonho de abrir uma fundação para crianças carentes. Você está me dizendo que prefere livros a baladas? Perguntou ele, com um sorriso zombeteiro. Prefiro significados a distrações, respondeu ela, sem hesitar. Cassian inclinou a cabeça, intrigado. E o que te trouxe aqui, então? Minha amiga achou que seria bom para mim. Ela está certa. Ele ergueu o copo, como se brindasse à noite. Elara arqueou uma sobrancelha, desconfiada. Você sempre acha que sabe o que é melhor para os outros? Ele riu,
mas não respondeu. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Quando a noite se aproximava do fim, Cassian, contra todas as probabilidades, hesitou. Ele, que normalmente terminava noites como aquela com números salvos em seu celular ou promessas efêmeras, encontrou-se incerto sobre o que fazer. Foi um prazer, Elara. Talvez nos vejamos novamente. Ela inclinou a cabeça levemente, sem oferecer nada além de um sorriso enigmático. Enquanto ela desaparecia na multidão, Cassian percebeu algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação de vazio. O que Cassian não sabia era que Elara não era apenas um encontro casual. Ela era o oposto de tudo o que ele conhecia. E, enquanto ele acreditava que estava apenas brincando com o desconhecido, Elara, com sua graça serena, estava prestes a desafiá-lo de maneiras que ele jamais imaginaria. Porém, Elara também não sabia que por trás do charme de Cassian havia feridas profundas, cicatrizes escondidas sob a fachada de perfeição. Cicatrizes que poderiam arriscar não apenas um coração, mas ambos. Cassian Vaiu não estava acostumado a sentir a necessidade de mais. Ele era o tipo de homem que dominava o jogo das relações, sempre no controle, sempre à frente. Mas, em relação a Elara sem Teclair, havia algo que o deixava fora de sua zona de conforto, algo que ele não conseguia ignorar. Ele, que sempre teve o mundo aos seus pés, começava a se ver diante de um enigma. Naquela manhã, enquanto observava sua visão refletida no vidro do seu escritório, Cassian deu-se conta de uma verdade incômoda, ele estava pensando nela. Elara. Como ela vira através da sua fachada, como ela não se impressionava com a riqueza ou poder que ele ostentava. E o mais surpreendente de tudo, ela não tentava agradá-lo. Ela parecia se importar com algo mais profundo, algo que ele não havia permitido que ninguém visse. Lysander, seu amigo e parceiro nas noites intermináveis de festas e jogos, percebeu a mudança no comportamento de Cassian. Estava ali, como sempre, jogando uma partida de bilhar enquanto Cassian parecia perdido em seus pensamentos. E aí, Cassian, quem é ela? Lysander perguntou com um sorriso travesso, depois de observar o silêncio do amigo. Cassian soltou um suspiro, inconsciente de sua própria fraqueza. Não sei ainda. Respondeu, sua voz mais baixa do que o normal. Mas algo sobre ela é diferente. Lysander riu, uma risada zombeteira. Você está dizendo que encontrou uma mulher capaz de tirar você do controle? O playboy imbatível, finalmente desconcertado? Cassian o encarou com um olhar penetrante. Não é isso. É que, com ela, não é o que eu estou acostumado. Não estou jogando o mesmo jogo. Então, você está apaixonado, é isso? Lysander provocou. Mas, por dentro, ele sabia que algo estava se transformando. E essa transformação o estava assombrando. Enquanto isso, Elara sem Teclair mantinha-se fiel à sua rotina tranquila na pequena biblioteca da comunidade. O cheiro de papel velho e café recém-passado preenchia o ar, criando uma atmosfera serena que ela amava profundamente. Elara, com suas mãos delicadas e toque suave, organizava meticulosamente cada livro, cada capa, cada página, enquanto sua mente se perdia entre palavras que tinham poder de curar e transformar. Daphne, sua amiga e confidente, não podia deixar o assunto morrer. Elara sabia disso, mas o que a surpreendia era que, mesmo com a perspicácia de Daphne, ela ainda não entendia completamente o que estava acontecendo dentro de si. Eu já disse, Elara, você não pode negar o óbvio. Cassian Vaiu, ele ficou fascinado por você. Elara apenas riu, sem tirar os olhos dos livros à sua frente. Fascinado? Daphne, ele tem mais mulheres aos pés dele do que eu poderia contar. Não é isso. Então por que ele voltou? Daphne insistiu. Elara suspirou, já sabendo que não conseguiria evitar essa conversa. Não sei. Talvez ele esteja curioso. Ou talvez esteja em busca de algo novo. Ele já teve o mundo dele. Eu sou apenas mais uma distração. Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, Elara sabia que não estava sendo honesta consigo mesma. Havia algo em Cassian que a fazia pensar, algo que a desafiava. Ele não era como os outros. Alguns dias depois, Cassian não resistiu. Ele usou de todos os seus recursos,
como sempre fazia quando desejava algo, e obteve o endereço da biblioteca onde Elara trabalhava. Não havia mais volta. Ele precisava vê-la novamente. Quando ele entrou na biblioteca, o aroma familiar de livros e café parecia enredá-lo, como se o convidasse para um mundo em que ele nunca estivera, mas que, de alguma forma, sentia que deveria. Elara estava atrás do balcão, e ao vê-lo, sua expressão foi de surpresa e uma leve apreensão. Mas Cassian apenas sorriu, o charme habitual misturado com um toque de mistério. Elara, não pensei que fosse me ver tão cedo. Ele disse, suas palavras flutuando no ar entre eles, carregadas de uma energia nova. Ela não soube o que responder de imediato, surpresa por vê-lo ali, naquele lugar que era tão distante do seu mundo. Você, voltou? Ela perguntou, tentando disfarçar a inquietação em sua voz. Cassian deu um passo à frente, observando os livros ao redor, como se estivesse entrando em um território desconhecido, mas ao mesmo tempo familiar. Acho que estou começando a gostar de livros, disse ele, com uma risada suave. Elara sentiu o coração bater mais rápido, e, por um momento, a ideia de que ele estava apenas brincando a fez querer afastar-se. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais ali. Algo que ela não poderia ignorar. Você tem algo para me recomendar? Cassian perguntou, seu olhar fixo no dela. Elara olhou para ele com uma mistura de cautela e curiosidade. Talvez orgulho e preconceito, respondeu ela, com um sorriso enigmático. Acho que é a escolha certa para alguém como você. Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso intrigado no rosto. Austen, Vamos ver o que ela tem a oferecer. Ele se aproximou do balcão, fazendo o movimento de pagar por um livro que estava nas prateleiras. Quando o troco foi oferecido, ele recusou com um gesto de mão, deixando uma nota generosa no balcão. Antes de sair, ele se virou, seu olhar fixo e determinado. Elara, jantar comigo amanhã. Ela o encarou, surpresa, mas sem desviar o olhar. Por que eu deveria? Perguntou ela, desafiante, tentando manter o controle da situação. Cassian sorriu, e o calor no ambiente pareceu aumentar. Porque você está tão curiosa quanto eu sobre o que poderia acontecer entre nós. O restaurante onde Cassian escolheu jantar era sofisticado, com uma vista espetacular da cidade iluminada abaixo. Elara entrou, hesitante, mas quando o viu lá, esperando por ela, com um sorriso confiante, algo dentro dela parecia quebrar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o que ela sentia por ele não era apenas atração. Era algo mais, algo poderoso. Cassian olhou para ela com uma suavidade que ela não tinha visto antes. Achei que não viria, disse ele, sua voz suave, mas carregada de algo mais. Elara não sabia o que responder de imediato, então apenas se sentou. Eu pensei em não vir, disse ela, mantendo a verdade em sua voz. Cassian riu baixinho, mas não desviou o olhar. Mas você veio, e isso é o que importa. O jantar foi uma surpresa para ambos. Cassian, que nunca se importara muito com as conversas profundas, encontrou-se compartilhando partes de sua vida com Elara. Ele falou sobre a perda de sua mãe, o frio relacionamento com seu pai, sobre o peso de ter sempre que ser o perfeito Cassian Vaiu, a fachada que ele mantinha para o mundo. Elara escutava atentamente, surpreendida pela vulnerabilidade dele, algo que ela jamais imaginaria. Eu nunca deixei ninguém entrar nesse meu mundo, Cassian disse, sua voz mais grave, quase como uma confissão. A tensão entre eles crescia, como uma promessa de algo ainda por vir. Algo que ambos sentiam, mas não conseguiam nomear. E, sem que ambos percebessem, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. O futuro os aguardava. E, com ele, uma história que ainda tinha muitos segredos para serem revelados. O tempo, como sempre, parecia ser um jogo intrincado para Cassian Vaiu. Ele, que dominava qualquer situação, agora se via preso a uma linha tênue entre o controle e a vulnerabilidade. Algo em Elara estava desafiando-o de uma forma que ele não conseguia entender. Ela não estava impressionada com seu charme, com seu poder, nem com sua riqueza. Ela parecia não ter medo dele, mas também não estava disposta a cair em suas armadilhas. E isso fazia querer mais. O jantar naquela noite foi apenas o começo.
Ao longo dos dias seguintes, Cassian sentiu um desejo crescente de conhecê-la mais, de se aprofundar no enigma que era Elara. Cada conversa com ela parecia uma dança cuidadosa, um jogo de palavras e olhares que ele não conseguia controlar. Mas ele não se importava. Havia algo nela que o mantinha cativado, e pela primeira vez, ele estava disposto a ser vulnerável, a arriscar se expor, embora soubesse que isso poderia ser sua ruína. Elara, por outro lado, também estava em uma encruzilhada emocional. Ela sabia que se entregasse a Cassian, estaria comprometendo tudo o que sempre acreditou sobre si mesma. Ela nunca se permitirá ser uma mulher que se deixava levar pelas luxúrias de um homem como ele. Ela não estava disposta a ser mais uma conquista, mais uma história para ele contar em uma das suas festas luxuosas. Mas algo dentro dela a atraía para ele, uma atração tão forte quanto perigosa. Um dia, enquanto caminhavam pela cidade, Cassian propôs algo inesperado. Eu não sou bom em ser paciente, disse ele, parando ao seu lado e olhando profundamente em seus olhos. Mas, com você, estou disposto a tentar. Elara sentiu seu coração acelerar com as palavras dele, mas manteve a compostura. Você tem o mundo aos seus pés, Cassian. O que eu sou comparada a isso? Ela perguntou, sua voz carregada de insegurança, mas também de desafio. Cassian tocou seu rosto com delicadeza, como se quisesse suavizar cada palavra dura que saía de sua boca. Você é tudo. Você é o que eu procurei por tanto tempo e nunca encontrei em nenhuma outra. Eu nunca precisei de ninguém antes, Elara. Mas agora, não posso mais negar. Ela olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Seus olhos escuros pareciam tão sinceros, e, por um momento, ela sentiu uma onda de calor invadir seu peito. O que você quer de mim, Cassian? Perguntou ela, a pergunta não sendo uma dúvida, mas uma busca por algo mais, algo que ela ainda não podia entender. Ele a puxou levemente para mais perto, sua respiração agora mais intensa. Quero o que nunca tive. Quero você. Não uma fachada, não uma mulher qualquer, mas você, Elara, em sua totalidade. Quero descobrir tudo o que você é. Ela engoliu em seco, tentando não ceder ao impulso que a empurrava para ele. Mas Cassian estava quebrando suas defesas, uma parede que ela tinha construído com tanto esforço. Eu não sou fácil, Cassian. Eu não sou uma dessas mulheres que você pode conquistar com um simples olhar ou uma noite de diversão. Eu sou diferente. Ela disse, sua voz mais firme. Cassian encarou, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Ele nunca havia gostado tanto de alguém resistindo a ele. Eu sei disso, Elara. E é isso que me atrai ainda mais. Mas então, como se o universo tivesse decidido interromper esse momento de intensidade, o telefone de Cassian tocou. Ele olhou para a tela, e seu rosto se fechou instantaneamente. Eu preciso ir, disse ele, a seriedade tomando conta de sua expressão. Elara sentiu uma pontada no peito, mas não sabia o que esperar. Ele estava sempre indo, sempre tão ocupado com sua vida de trabalho, festas e compromissos. Ela não sabia o que ele queria dela, mas sentia que, de alguma forma, essa relação estava indo em uma direção que ela não poderia controlar. Antes que ele se afastasse, Elara tocou seu braço, segurando-o por um instante. Cassian, nós dois sabemos que isso é impossível. Ele a olhou, seus olhos escuros mais intensos do que nunca. Nada é impossível, Elara. Nada com você. E foi nesse momento que, pela primeira vez, Elara sentiu que talvez, só talvez, ele realmente estivesse falando sério. Mas antes que ela pudesse responder, ele já tinha se afastado, seu olhar fixo à distância, como se uma decisão fosse tomar forma ali, naquele exato instante. Nos dias seguintes, a tensão entre os dois só aumentava. Cassian não sabia como lidar com o que sentia por Elara. Ele, que sempre teve o controle, agora estava começando a perceber que havia algo que ele não poderia dominar, algo que estava fora do seu alcance. Mas ele também sabia que, de alguma forma, ele estava disposto a lutar por isso. E Elara, ela sabia que a vida que estava prestes a começar com ele não seria fácil. Era um caminho perigoso, cheio de incertezas. Mas, por um momento, ela também sentiu que talvez, só talvez, valesse a pena correr o risco. Mas nada poderia prepará-la para o que viria a seguir. Elara recebeu uma carta.
Uma carta de Cassian, mas não era um convite para um simples jantar ou uma noite de diversão. Era um convite para um jogo que ela nunca imaginara. Um jogo que mudaria tudo. Dentro da carta, ele escreveu: Eu te quero, Elara, mas vou te desafiar a me conquistar, do jeito que você merece. Venha até mim, sem medo, sem barreiras. Eu estarei esperando, mas saiba que o caminho que você escolher terá consequências. O jogo acabou de começar. O que Cassian queria dela? Era mais do que um simples jogo de sedução. Era uma prova. E Elara sabia que, ao aceitar esse desafio, ela estaria entrando em um mundo onde nada mais seria como antes. Mas ela também sabia, Cassian Vayu nunca jogava para perder. O vento frio daquela noite parecia sussurrar segredos, como se o próprio universo estivesse conspirando para criar um ambiente perfeito. Elara estava parada diante de sua janela, olhando para as luzes da cidade que se espalhavam pelo horizonte. As ruas, ainda agitadas, refletiam a vida que ela tentava entender. Tudo havia mudado tão rapidamente, e a carta de Cassian Vayu ainda estava em suas mãos, os símbolos das palavras gravados na sua mente. O jogo acabou de começar. Ela repetiu para si mesma, como se tentando dar sentido àquelas palavras. O convite para se envolver com ele, para ser parte de um mundo que não poderia compreender completamente, era ao mesmo tempo um desafio e uma promessa. Mas ela sabia, com uma clareza dolorosa, que se aceitasse, não haveria mais volta. O que ela sentia por Cassian não era simples. Não era uma paixão passageira, não era uma chama de uma noite. Era algo mais profundo, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ela ainda podia sentir o calor de seus dedos sobre sua pele, o olhar dele fixado nela, cada palavra carregada de uma intensidade rara. Ele não estava brincando. E, de algum modo, isso a fazia temer o que poderia acontecer. Mas ela também sabia que não podia continuar vivendo na sombra da dúvida. O que quer que fosse que existia entre ela e Cassian, ela precisava enfrentá-lo. Ao entrar em seu escritório no dia seguinte, Elara estava diferente. Sua postura estava mais firme, mais decidida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma ligação que ela não esperava, e a voz do outro lado fez seu coração dar um salto. Elara, você precisa estar pronta. Eu quero vê-la. Hoje, mais tarde. A voz de Cassian estava baixa, quase um sussurro. O que você quer de mim, Cassian? Ela perguntou, tentando esconder a emoção que ele ainda provocava em seu peito. Eu quero ver você em um lugar onde você nunca esteve antes. Eu quero que você me encontre e me mostre o que você realmente é capaz de fazer. Ele disse, sua voz se tornando mais profunda, mais envolvente. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo a gravidade das palavras dele. E se eu não quiser? Ela desafiou, a dúvida e o desejo misturados em sua voz. Houve uma pausa, e então Cassian respondeu, com um sorriso que ela podia ouvir na sua voz. Não se preocupe, Elara. Eu sei que você quer. Eu só estou esperando que você se permita. Com um suspiro, ela desligou o telefone e olhou para o espelho diante de si. A mulher que refletia não era mais a mesma. Ela era mais forte, mais determinada, mais corajosa. Mas a dúvida ainda estava lá, como uma sombra silenciosa. Quando a tarde caiu, Elara se preparou. Sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes, mas seu corpo, de alguma forma, sabia o que fazer. Ela escolheu uma roupa simples, mas elegante, um vestido preto que a fazia se sentir poderosa, segura. O perfume suave que usou parecia uma metáfora para o que estava por dentro, algo que ela estava disposta a descobrir, mas que ainda não sabia se estava pronta para viver. O carro de Cassian chegou pontualmente. O motorista, impecável em seu uniforme, abriu a porta para ela, e Elara entrou, sentindo a tensão aumentar à medida que se aproximava do destino. O local era um restaurante sofisticado, em um prédio isolado, no alto de uma colina, com uma vista panorâmica deslumbrante da cidade abaixo. A elegância do lugar era um reflexo perfeito de Cassian. Tudo nele tinha uma marca de exclusividade, de perfeição calculada. Mas quando ela entrou no salão e o viu lá, sentado à mesa, o mundo à sua volta parecia desaparecer. Cassian Vayu não era apenas um homem atraente.
Ele era a personificação do desejo e do poder. E, naquele momento, ele olhava para ela como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, ela viria até ele. Você está linda. Ele disse, com um sorriso que não se via há muito tempo. Não era um sorriso arrogante, mas um sorriso de quem sabia que estava prestes a ganhar algo que queria muito. Ela se sentou diante dele, sentindo o coração bater mais rápido, o calor subindo até suas bochechas. Cada palavra, cada olhar parecia carregado de um significado que ela não poderia compreender completamente. O que você espera de mim, Cassian? Ela perguntou, tentando, mais uma vez, entender o que ele queria. Eu espero que você me permita mostrar a você algo que nunca viu antes. Ele respondeu, o olhar fixo no dela, como se quisesse ler sua alma. O jantar passou em uma velocidade inquietante. Cassia a envolveu em conversas profundas, desafiando-a a pensar, a questionar, a viver de uma maneira que ela nunca pensara ser possível. Ele não falava de trivialidades, nem de negócios, mas de sonhos, de desejos, de vidas inteiras. E, por mais que ela tentasse resistir, algo nele estava quebrando as barreiras que ela havia construído. Quando a noite estava quase no fim, Cassia se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela de uma maneira que parecia exigir uma resposta. Elara, você pode não acreditar agora, mas o que você sente por mim é mais do que apenas atração. E o que você pensa que sabe sobre mim é só uma parte de uma história muito maior. Ela estava prestes a responder, mas uma interrupção chegou no momento exato, uma chamada que trouxe de volta a realidade. Cassian olhou para o telefone e fez um gesto de desculpas. Eu tenho que ir, ele disse, o tom da voz mais grave do que antes. Mas antes que se levantasse, ele segurou sua mão por um momento, firme, mas suave. Eu vou esperar por você, Elara. Quando estiver pronta, você saberá o que fazer. Ela não sabia o que responder. Não sabia o que faria, ou até mesmo se estava pronta. Mas, enquanto observava Cassian sair, uma parte dela sentiu que talvez, só talvez, a história dela com ele estivesse apenas começando. E, naquele momento, a pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas profunda: estou pronta para o que vem a seguir?